Existe algo que diz que o Senhor ele quer resgatar no nosso meio. Existe uma linguagem que Deus quer comunicar conosco, porque Ele nos criou à sua imagem, à sua semelhança, e em primeiro lugar Ele cria o homem, não porque existe alguma coisa de grandíssimo e especial com o sexo masculino, mas Deus decidiu que fosse dessa forma. Então os princípios que Deus estabelece, Ele sustenta até o final. E não sei, acredito que não, por acaso, você nasceu homem. Diga, eu sou homem. Você nasceu homem e você vai ter que sustentar até o final. E existe uma super responsabilidade sobre a sua vida, porque Deus se expressou no Pai como homem, no Filho como homem, na pessoa do Espírito Santo como homem, masculino também. Então existe algo nessa característica que foi depositada na minha e na sua vida. Amém? E hoje eu quero estar conversando um pouco sobre isso com vocês. E eu quero estar tentando te instigar hoje a permanecer nesse lugar ou retomar o lugar que sempre foi seu. O lugar onde Deus confiou a você como pai, como amigo, como homem, como filho, como sacerdote que Deus te estabeleceu. Hoje é um dia de resgate dessa responsabilidade. Amém? Então eu quero que você curva a sua cabeça, vai fazendo a sua oração enquanto eu faço a nossa. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor deseja comunicar no nosso meio. Queremos te dizer, Senhor, que estamos com o coração aberto, disponível para entender a sua palavra e amá-la e obedecê-la, Senhor. Esse é o nosso objetivo essa noite. Queremos sair daqui diferentes, Senhor, modificados pela sua palavra, transformados pelo poder do teu Espírito Santo sobre nós. Essa é a minha oração pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós buscamos o problema da humanidade, o problema é um só. É o pecado e representado na pessoa masculina. O problema começou em Adão. Embora Eva tenha sido a que recebeu a fruta, que foi seduzida pela serpente, ela ofereceu e seduziu Adão, mas o pecado só se consumou verdadeiramente quando Adão aceita essa oferta e compactua com aquilo que ela estava gerando. E a mulher percebeu isso muito claramente, até pelas coisas e demandas que ela recebeu como castigo sobre a atitude que ela teve. E ela entendeu tão bem isso que em Jesus Cristo a mulher não mais vai ficar numa posição de sedução para o homem, para trazer o homem para o pecado. Pelo contrário, agora a mulher em Jesus Cristo vai ficar inclinada aos pés dele, vai adorá-lo nos pés dele, vai derramar lágrimas sobre os pés de Jesus e vai dizer: um dia eu falhei, mas hoje eu quero mudar essa situação. E o homem que tinha contato direto com Deus fica sem intimidade alguma com o Senhor, enquanto as mulheres agora estão depositando todas as suas fazendas, ajudando o ministério terreno de Jesus Cristo e o servindo com honra, ao ponto de Jesus olhar para aquela mulher que derrama um vaso de alabastro nos seus pés. Jesus olha que todo mundo está acusando aquela mulher de ter cometido uma tolice, porque era um ano de trabalho. E aí Jesus olha aquela situação e diz: ei, todo mundo presta atenção na atitude dessa mulher aqui. A atitude dela em me honrar, enquanto todos vocês, homens, porque quem é que sentava à mesa, querido? Eram os homens, o público ali predominante eram homens. E Jesus estava dizendo: vocês, todos os homens que estão olhando para mim, vocês não souberam me dar a honra necessária. E essa mulher aqui entendeu tanto o meu ministério que ela já está preparando o meu sepultamento. E ele diz: não tem ninguém nessa terra que ouça falar do evangelho ou da minha história que essa mulher não vá ser citada. E essa é uma das únicas histórias que são citadas nos 4 evangelhos. E diz que onde esse evangelho for pregado, essa mulher vai receber a honra merecida. Se você está aqui hoje recebendo a palavra de Deus, existe uma porcentagem de honra depositada na vida daquela mulher. Que coisa poderosa, querido. Agora, por que essa mulher recebeu essa parcela de honra
Nesse caso em especial, porque os homens decidiram se ausentar da sua posição. E os problemas, todos os problemas da humanidade, por mais graves que você possa imaginar, o problema está exatamente na postura do homem. Ou porque ele causou o problema, ou porque ele se ausentou de solucionar o problema. Nós pensamos que o problema está nos filhos. Alguém trouxe esse dado, não sei se foi, pastor Lucília, eu acho, dizendo que 80%, 70% dos casos de destruição na família estava por causa dos filhos. Mas, queridos, nós não podemos fazer uma pesquisa olhando o que aconteceu no final. Nós temos que fazer uma pesquisa buscando a raiz do problema. Um médico, ele não vai solucionar a doença olhando para simplesmente resolver os sintomas. Não, ele vai tentar, de acordo com os sintomas, achar qual é a causa verdadeira da doença. E, queridos, se os filhos estão destruindo a família por causarem problemas, o filho causou problema porque um homem se ausentou da função paterna e deixou que ele fizesse as coisas do jeito que queria. Queridos, se um filho pensa que consegue destruir a sua casa, é porque não tem um pai naquela casa para proteger. Você sabia que se um filho for destruir, um dos seus filhos for destruir sua família, você tem a obrigação de proteger os demais membros da sua família, a sua esposa e os demais irmãos? Ele não quer obedecer, ele não quer se aliar com as escrituras, não quer se aliar à sua doutrina familiar. Esse filho tem que ser retirado, para que danos maiores não sejam causados. E aí você vai tentar trabalhar com esse filho como quem trabalha com um filho pródigo, com expectativa no seu retorno. Você viu o pai, por acaso, sair da casa para ir atrás daquele filho? Não, agora botou o pé no terreno dele, ele diz, opa, vou correr atrás. Porque é assim que Deus trabalha, está cheio de iniciativa, terreno preparado, casa pronta, tudo pronto. Só basta que o filho agora deseje. E o pai vai em resgate desse filho no seu terreno. Entende? Então é função do homem, do pai, não deixar que sua família seja destruída, por mais que seja um membro da própria família. Você crê nisso? Existe essa responsabilidade sobre as nossas vidas. E nós podemos citar vários e vários problemas hoje do mundo que são causados por causa da ausência do homem. Vamos pegar alguns deles. Alguns dos problemas. O homossexualismo é um problema que temos sério. Eles não querem que nós chamemos de homossexualismo, porque tudo que termina com ismo é um tom de religião ou um tom de doutrina. Então, cristianismo, budismo, islamismo, todas são religiões ou doutrinas. Então, eles não querem que se chame homossexualismo, porque eles dizem que não é uma doutrina, não querem ensinar ninguém, mas nós percebemos que é o oposto, né? Existe uma agenda justamente oposta a isso, a convencer mesmo as pessoas de que isso é uma prática correta, e não só para si, eles querem que os outros tenham como normal e também façam, também pratiquem. E o problema do homossexualismo, se você pesquisar com o pessoal que assim se denomina e vive esse estilo de vida, eles vão ter coragem de levantar a mão para dizer que não escolhi ser assim, não nasci assim, eu já nasci assim e eu vivo esse estilo de vida porque eu sinto isso, eu não tenho como forçar algo contrário. Mas eles não terão a coragem de levantar a mão quando numa plateia nós perguntarmos, e quantos de vocês foram abusados quando eram crianças? Eles não terão a coragem de levantar a mão, porque naquele momento vai predominar. Porque nós observamos que na maioria dos casos, as pessoas que são homossexuais, elas sofreram na sua infância, na sua adolescência, ou o abuso sexual de um parente, de um tio, de um pai, ou cresceram sem uma referência de homem na sua casa, cresceu no meio de um monte de irmã. Quantos não conhecem aqui um caso de um homem criado no meio de uma casa que tinha várias mulheres? E o que é o resultado? Normalmente a gente vê que esse cara, ele
ele fala de uma forma diferente, se comporta de uma forma diferente, não tem pulso firme, como é esperado de um homem. Por quê? Existiu uma ausência paterna ou uma representação masculina. Querido, aquele carão que você dá no menino quando é pequeno, ei rapaz, ajeita essa mão que está emunhecada. Isso é presença paterna. Não quer dizer que isso é tudo, mas isso é só um sinal de que um homem precisa de outro homem para inspirá-lo na sua masculinidade. E você, querido, que está aqui escutando essa mensagem, tanto tem a responsabilidade de tomar de volta a posição de homem. Não estou dizendo que você é frouxo, eu estou dizendo que existe uma posição sacerdotal que nós precisamos assumir para cuidar, proteger, zelar, tanto pelos nossos quanto que estão próximo de nós. Eu tinha dito isso aqui ontem, domingo, né? Não existe nada melhor para inspirar um homem do que outro homem inspirado. Você já assistiu aqueles filmes, né, de guerra que a gente gosta, não é porque você gosta. Porque você gosta de um filme como Troia. Aquele galego velho pega uma espada e tá um cabo lá tamanho do mundo, e o pessoal, oxe, ninguém vai dar nada, tá vendo que esse cabo não vai vencer, e aquele galego velho sai correndo, meu amigo. E você fica dizendo, eita, o bicho está corajoso mesmo. E ele dá um salto, empurra a espada aqui no camarada e em 3 segundos ele destrói o inimigo. E você fica, uau! Por que isso te instiga, querido? Por que isso você gosta dessa cena? Porque isso é tua linguagem. A que Deus imprimiu dentro de você. Não estou falando da violência. Eu estou falando da questão de honra. Ei, Aquiles, né, eu acho. Aquiles não estava lutando por si mesmo, ele estava lutando por honra, para proteger os seus, proteger o seu povo. Isso era a linguagem que ele comunicava naquele momento, e é por isso que a gente gosta. Aí você assiste um filme daquele, 300, né, Esparta, os caras de Raul, Raul, ixi, aquilo arrepia, querido. Por que aquilo te arrepia? Porque é tua linguagem, a que Deus imprimiu no teu DNA, proteção, cuidado, zelo. Aqueles homens estavam lutando ali, não era para conseguir nada não, eles queriam proteger o seu povo, as mulheres e crianças que ficaram para lá, entende? Então essa é a sua linguagem, por isso que isso comunica com você. Aí quando você vai assistir um filme de romance, você não gosta muito, porque aquilo não é bem tua linguagem, entende? Aquilo é um negócio devagar, é um negócio parado. Às vezes quando a história é muito boa, você ainda se interessa, mas normalmente você não se interessa não. E a criança que cresceu sem essa referência, sem entender que existe um pai, que existe uma responsabilidade, que existe um governo e autoridade, se ele cresce sem submissão, ele vai crescer com a mente livre para que o diabo o ataque. Querido, não se passe de bobo, não se passe de bobo, porque existe uma agenda preparada pelo próprio diabo para fazer com que os homens, não só os que são homossexuais, mas que os homens de forma geral da sociedade, eles entrem em um estilo de vida que eles mesmos não se aperceberam de que é afeminado. As roupas que os estilistas fazem, quem são os estilistas, queridos? São os homossexuais. Eles entraram no negócio e agora não só querem fazer roupa para si, eles querem imprimir aquilo que eles têm dentro dele na ideia masculina. E aí é que a coisa pega. E você, querido, vá no centro comprar uma calça, vá no centro comprar uma camisa, para você ver a qualidade de roupa que está sendo gerada, que está sendo lançada. Porque existe uma agenda para desmasculinizar o homem e afeminá-lo, deixá-lo desprotegido. Ei, a sua linguagem continua a mesma. Tu é macho e tu foi chamado para zelar por tua casa, zelar e proteger. Querido, deixa eu dizer um negócio aqui que talvez te escandalize. Mas se um bandido vier assaltar você e sua família no seu carro, nesse momento, querido, você pode até orar, mas não é oração, nesse momento, nem flor, que vai resolver o problema, não. Por quê? O homem funciona dessa forma. O homem pode ter saído do culto,
aqui, adorando a Deus com as mãos levantadas. Chega em casa, descobriu que outro camarada mexeu com a esposa dele. Esse camarada vira um bicho, querido, ele quer ir lá resolver. Existe uma ira que é santa, que é correta, existe uma proteção irada que é até santidade diante de Deus. Eu defendo isso para você nas Escrituras. Por exemplo, Deus diz em Êxodo: se alguém entrar de madrugada na tua casa e por acaso você matar o ladrão, você está livre. Está livre. Aquela história que o pastor Júnior sempre me conta, não sei se ele já contou a você, de um camarada que estava dormindo com a esposa dele e o pessoal entrou dentro da casa dele, de madrugada. E ia matar, ia estuprar, ia fazer tudo o que queria. O que é que esse camarada fez? Teve uma chance, correu para dentro do banheiro. Os caras tentaram quebrar a porta do banheiro, ele quebrou um pedaço de vidro, já empurrou na mão do cabo. Entendeu? Foi para a luta porque ele sabia, querido. É minha esposa, são meus filhos que estão em risco. É nessa hora que você tem que ter um pulso firme. Eu não estou dando aqui uma instrução para que você seja violento e agressivo. Não. Eu estou dizendo que existe uma linguagem de proteção para você, como homem. E é nessa hora que você tem que mostrar do que você é feito. Deus vai requerer de você. Cadê sua esposa? Cadê seu filho? E você, nessa hora, vai ter que prestar conta ao Senhor. Você tinha que proteger, você tinha que cuidar. Essa é a nossa linguagem. E muitos problemas que nós enfrentamos hoje na sociedade é porque o homem se ausentou. O próprio problema do feminismo. Quantos movimentos feministas nós temos hoje? Qual é a causa feminista? Queridos, não é ter igualdade com o homem. Não, se essa fosse a causa, ela era justa. Mas a causa feminista não é só para ser igual com o homem, é para ser superior ao homem. Que coisa diabólica. Porque no momento que a mulher tentou seguir a sua própria ideia de mundo e não consultou o homem, ela trouxe a sedução para o pecado que nós temos hoje. Então a mulher tentando ser superior é um problema gravíssimo, que é a estratégia do diabo, porque no momento que o homem perde a sua posição de cabeça e ele não comanda mais, Deus está sendo nesse momento confrontado com a sua ideia original, querido. Qual foi a ideia original de Deus? Que o homem fosse cabeça. É por acaso, querido, isso? Não é por acaso. Nada dessa terra que você viva é por acaso. O próprio casamento, que o homem é cabeça, a esposa é sujeita ao homem e os filhos são sujeitos aos dois. Por que a mulher tem que ser sujeita ao homem, querido? Porque o casamento é uma simbologia daquilo que Cristo fez pela humanidade. Cristo, a Bíblia vai tratar que a igreja é a esposa de Cristo. Então, Deus decidiu no casamento mostrar a riqueza da sua excelência e sabedoria e dizer que sempre, olha, a mulher vai se submeter ao homem numa simbologia de que a igreja vai se submeter a Cristo. Funciona assim, querido. E se nós quisermos, por acaso, porque você está aí meio repreensivo quando eu estou falando essas coisas? Porque o mundo já conversou demais contigo, querido. Porque a TV já conversou demais contigo. Se você falar, mesmo para um grupo de homens, que ele tem que ter postura de autoridade sobre a sua esposa, fica querendo arranhar. O quê, querido? Por que você está querendo arranhar com isso? Se a palavra é muito clara. Vamos discutir com a palavra agora. Não é porque TV demais, ideologia demais já entrou e nós não percebemos. Nós estudamos na escola, recebemos uma encharcada de informação que nem mesmo tínhamos capacidade de trabalhar ela. A gente era criança e já escutava um monte de besteira. Talvez você não, que tenha seus 40, seus 50 anos, sua escola foi melhor do que a minha, mas eu cresci escutando muita bobagem. Fui para uma universidade que a maioria dos debates era sobre isso. Sobre a autoridade da mulher, o empoderamento da mulher. Aí ficamos encharcados com isso. Vamos ver uma entrevista no Jornal Nacional. Uma mulher confrontando o presidenciável
porque ele defende que a lei tem que ser igual, a lei é igual para todo mundo e ela não aceita. Isso vem forte para nós, o diabo não brinca de ser diabo, portanto nós não podemos brincar com a palavra, vamos aceitá-la e praticá-la. No momento que praticamos a palavra, querido, vamos viver os melhores dias da nossa vida. A bênção, ou a submissão, é uma bênção. Se você não sabe, não aceita que a submissão é uma bênção, é porque você nunca se submeteu a alguém que valia a pena ser submisso. Você já se submeteu a Deus? Quão bom isso foi para você. Quando a humanidade entender a bênção da submissão, querido, que posição maravilhosa nós temos em Cristo. Ele é o nosso cabeça e não escapa ninguém, nem homem nem mulher, todos são submissos a Ele. Essa posição é poderosa para nós, estamos garantidos, tem um zelo, tem alguém que cuida de nós. Mas não, a ideia do diabo é confrontar. Vá olhar o público feminista, qual é a idade delas? Primeiro, vai ser entre 30 e 40 anos. Por quê? As de 20, as adolescentes ainda não sabiam o que é, aí quando entra na fase dos 20, ainda vai tentar a ideia. Aí de repente muitas encontram um homem de verdade, um homem que vale a pena, elas abandonam rapidamente a ideia, né? Não, oxa, eu vou viver com meu marido, graças a Deus, um negócio de estar aí, nesses movimentos doidos. Aí as que ficam solteiras encalhadas, entra para os 30, entre os 30 e 40 são a maioria das feministas. As escritoras feministas, elas são mais ou menos dessa idade. Vá procurar uma mulher de 50 anos nesse movimento, querido. Se tiver uma perdida lá, uma mulher de 50 anos, vá conversar com ela, uma que está solteira até hoje ou que ficou viúva, o que é que ela quer? Ela quer um marido, ela quer ser protegida, ela quer chegar em casa e estar cuidada, ter alguém que pode compartilhar a ideia e alguém que pode dar um norte para ela. Por que ela vai desejar isso? Porque essa é a linguagem dela. Foi assim que Deus a criou, é bênção para ela. Pode ser a juíza, maior cargo federal que você imaginar, ela pode ser presidente do Brasil, querido. Quando ela chegar em casa, ela quer um marido que dê um abraço nela e diga, ei, tá tudo bem. Porque é assim que Deus criou. Não há como fugir disso. Toda fuga da ideia de Deus é prejuízo, é difícil, querido. Aí não tem mais não. Mulher de 50, 60 anos, tu é doido, eu quero estar nesse negócio. Eu quero uma família, rapaz. A mulher que entende o projeto de Deus, ela pode ganhar 10 vezes mais que um homem. Quando ela chegar a dizer, meu filho, toma de conta aí, o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro? Porque ela é sábia. Ela sabe que não existe estrutura suficiente. Por exemplo, porque a mulher, na maioria dos ministérios, não pastoreiam. Porque o pastor, ele é como se fosse o cabeça de uma grande família. E se a mulher não foi criada nem para gerir, ser cabeça da sua própria família, como ela vai ser cabeça de uma igreja completa? Ela pode até ser por um tempo, por causa da graça e da bondade de Deus, que vai chegar e vai suprir, assim como se o marido dela morrer e ela decidir ficar viúva, vai ter graça para ela criar os filhos, mas pergunta para ela se é bom. Posso citar o exemplo de Silvia, ela já falou isso abertamente, não tem problema nenhum. Ela disse que quando o Gilson morreu, ela continuou, querido, tocou a vida cuidando dos filhos, mas ela conta a história, que era bom demais, porque quando o Gilson estava em casa, se os meninos ficassem fazendo bagunça, ela falava 10 vezes para os meninos obedecer. Agora Gilson só precisava olhar e estava resolvido. Ela disse, querida, eu sofri muito sem a presença dele. A vida foi tocada, ela continuou criando os filhos, mas foi bronca, querido, porque não é o projeto de Deus. Tu está entendendo? Tem um departamento infantil aqui na igreja. Eu vou já entrar no problema do homem na igreja. Eu estou falando do homem no lar, o homem em referência ao homossexualismo, em referência ao feminismo. Mas se tu vê aqui no departamento infantil, cadê os tios? Para ensinar os moleques. Só tem professora, só tem tia no departamento infantil.
A ausência, querido, masculina, quer dizer que você não pode subir ali não e cuidar das crianças? Tem que ser só as mulheres, é? Isso é um reflexo da nossa própria casa. Porque em casa delegamos que a mulher resolva tudo. Quando chega na igreja é do mesmo jeito. A quem estamos querendo enganar? Agora tu quer ver uma coisa poderosa? Tá uma bagunça ali. Os guris, uma baderna, 5 professoras tentando acalmar. Chega um homem, querido, um homem de barba, um homem adulto, com seus 40 anos, maduro, abre a porta, todas as crianças vão olhar e vão ficar caladas. Dá um negócio neles, porque é assim que as coisas são. Naturalmente, elas procuram um homem para ter referência, porque o homem, ele é profeta. O homem, ele é provedor, ele ensina, ele que instrui, entende? Existe uma coroa para isso na nossa cabeça, uma habilidade para isso. E se nos ausentarmos, queridos, o problema da humanidade só continua de pior a pior. Eu estava saindo para evangelizar aí com o Ivanildo, e a minha conversa com os camaradas era essa. Ele é bom, ele é melhor no evangelismo do que eu. E eu só queria sair nesse ponto aí, com os camaradas. Ó, o problema da humanidade está na tua ausência. Aí os caras ficavam mesmo sem entender, sabe? O que eu estava querendo dizer. Por isso que ele é melhor do que eu, porque ele tem uma linguagem para pegar os camaradas lá. E eu não tinha. Eu quero que eles venham para aqui para eu conversar com eles. Para eles ficarem tudinho escutando. Tá entendendo? Existe um referencial, querido, que nós precisamos exalar. O homossexualismo mesmo, ele não é um problema feminino. Parece que o homossexualismo feminino nem existe. E é só uma consequência do homossexualismo masculino. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, que os camaradas, deixaram o seu estilo de vida natural. E aí Paulo diz, até as mulheres deixaram. Ou seja, era o escândalo de Paulo, até as mulheres. Por quê? O problema sempre está no homem, querido. Porque o homossexualismo masculino se alastrou e essa questão feminina demais afeminou os homens. O que é que aconteceu com as mulheres? Disseram, não tem homem pra gente. Onde é que estão os homens da igreja? Tu quer ver a diferença? Faz um culto para a mulher aqui, com o mesmo cartaz, gastando a mesma quantidade de recursos. Vai ter um culto para mulheres. Aí tu vê a quantidade de mulher que vem. Aí faz um culto para homens e tu vê a quantidade que vem. A diferença é gritante. Onde é que estão os homens? Eu fico brincando porque eu sou líder de jovens. Eu estou até com a camisa que a gente bolou aí, dos jovens, tá certo? Quem tiver interessado fazendo a propaganda, compre, que é para ajudar o departamento. E aí eu sou líder de jovens e eu converso com jovens. Não sei se você era crente e adolescente, ou se você já foi crente jovem, eu não conheço a tua história, mas eu sei que eu fui desde criança. E só tem uma conversa, viu? No grupo de jovens e adolescentes, crentes. E normalmente essa conversa vai se resumir às meninas reclamando ou dizendo as características que elas esperavam no homem. Um monte de menina querendo casar na igreja e não tem homem. E eu achava que era um problema geográfico, demográfico, né? Pensei que tinha a cada um homem que nascia 7 mulheres. Aí isso já estava ficando confuso na minha cabeça, já estava endoidecendo. Aí eu fui pesquisar direitinho. Alguém me passou essa informação e eu não sabia se era verdade ou não. E é assim que acontece. E eu fui pesquisar e vi que era um mito. Tem países que nascem 4 mulheres, 5 homens, tem outros que um pouco mais, um pouco menos, mas normalmente é 50-50. E onde é que estão os homens, querido, dentro da igreja? E o problema da igreja é que os homens ou se ausentaram dela, não estão nem vindo para a igreja, ou então os que vêm não querem fazer a obra. E você vê que quando os homens decidem fazer, existe uma graça tão especial, que você vai olhar os departamentos, mesmo com poucos, o louvor, a maioria que toca é os camaradas, porque estão inclinados. O som, a maioria é os camaradas. No diaconato, a maior necessidade é os caras. Vê se tem um cara solteiro no diaconato. Tem não, eu acho que não tem não. Agora mulher deve ter umas 3, ou viúva, ou que o marido não vem para a igreja. Tem ou não tem? Tem. Porque é assim, queridos, por causa da nossa ausência. Agora até quando?
Bem, você que está aqui, estou conversando contigo. Eu não posso conversar com eles que não vieram, não é verdade? Vamos conversar nós dois aqui. Eu e você e o teu irmão. Vamos conversar. Vamos ouvir a palavra, ouvir a instrução do Senhor e dizer o que é que eu posso fazer para tomar o meu lugar. Onde é, Senhor, que eu deveria estar trabalhando e eu não estou? É disso que precisamos nos questionar. Aí eu caminhando com as meninas, dos jovens, aí vinha um monte de camarada andando. Aí eu disse, aí, onde é que estão os namorados de vocês? Estão nem na igreja. Porque não querem, querido, não estão inclinados à palavra. Agora, o que é melhor para influenciar outro homem? Outro homem. É você, querido. Tu tá cheio de primo, cheio de tio que não quer nada com Deus. Tem um tio meu que eu tô no pé dele demais. Toda vez que a gente tem uma conversa, ele fica abismado. Quando eu mostro para ele a responsabilidade dele, aí ele diz, eita, eu preciso me consertar para ir para a igreja. Diga, não, rapaz, lá é hospital, tu vai e a tua vida vai resolver lá. Existe, querido, uma necessidade no mundo que só é suprida por nós. Não tem como fugir dela, não. Homens são sensíveis? Sim, mas qual é o tipo de sensibilidade que o homem deve ter? É igual ao da mulher? De forma alguma. Nós funcionamos de forma oposta. E é por isso que é interessante. A sensibilidade masculina, querido, está naquele sentimento de proteção. A mulher chora por qualquer coisa, né? O homem não chora por qualquer coisa, não. O homem chora pela coisa certa. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família em oração? Ou qual foi a última vez que você, orando ao Senhor, estava chorando pelos seus filhos? Dizendo, Senhor, você me deu eles, e eles são seus, o que é que eu posso fazer? Me diga. Ei, tem uma resposta pronta para ti, querido. Deus conversa contigo em primeira mão, porque tu és sacerdote, tu é cabeça. Quando um sacerdote entra no templo, a glória do Senhor manifesta para conversar contigo. Não fique esperando que a tua mulher resolva as broncas da tua casa. Quem vai resolver é você, meu camarada. Ei, querido, outro homem entrar na tua casa para trocar uma lâmpada porque tu não dá conta, querido, tá errado demais. Pode ser um primo, pode ser o que for. É você que tem que resolver, querido. Se você não sabe, você esteja em casa quando o camarada vier consertar. Mostre que você é responsável por ela. Ah, quer ver dar um negócio bom na tua mulher, querido? É quando tu assume tuas responsabilidades. Ela fica, bicho, pra tu. Às vezes porque você olha pra mim, mas tu não é nem casado. Não conhecesse nem mulher e fica querendo esse tipo de conselho. Eu não sou casado não, mas eu conheço a palavra. Oxê. Só pode tratar com homossexual quem foi, é? Só pode tratar com drogado quem fumou, é? Não, querido. Tá tranquilo, receba a palavra. Existe um Deus querendo conversar contigo, macho. É porque os homens estão na casa de Deus, mas estão na área da churrasqueira. Hein? Só querendo um refrigerantezinho com uma carnezinha assada. E Deus tem uma sala de reunião. Mas os homens estão no playground, né? Querem brincar na piscina, de boia. Mas decide ir lá na sala de reunião. O papai quer conversar contigo, cara. Deus tem uma missão para a tua casa. Se essa igreja acabar hoje, querida, a tua igreja não acaba não, viu? Tua igreja é a tua casa. Tu é pastor na tua casa. Tu pode não ser pastor aqui, mas na tua casa tu é. Tu não pode não ser profeta aqui, mas na tua casa tu é profeta. Você não é mestre aqui, mas na sua casa você tem que ser mestre. Domine a Bíblia para ensinar para os seus filhos, viu?
Mas eu não sou casado não, se prepara, porque é melhor ainda. Quando tu estabelecer família, vai ser a melhor família que tem, porque tu já está pronto, tu já é homem antes de ser homem. Já é casado antes de ser casado. E a mulher que casar contigo, tá primeira para ela. Tem que ser assim. Faz tempo que eu casei, acho que eu casei meio... Tô falando uma pessoa, né? Não, faz tempo que eu casei, acho que eu casei até errado. Meu patrão, te vira. Tu não disse sim. Deus é um ser que ele, quando ouve um sim da tua boca, ele leva tão a sério. Porque ele diz, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Se tu disse sim para a tua mulher, querido, não tem conversa mais. É tu, é até o final. Sabe qual é a missão do homem no casamento? A principal missão do homem no casamento? Conduzir a sua esposa até as portas do céu e dizer, tá aqui, Senhor, estamos entrando junto. Essa é a missão do homem no casamento, conduzir a sua esposa ao céu junto com ele, trabalhar para isso. Se possível for, Senhor, tá aqui meus filhos, trabalhei para eles virem também. Existe um nível de responsabilidade. A melhor história que nós temos, queridos, não é a de Troia, de Aquiles, não é a de Hércules, não é a dos espartanos. São histórias honrosas e nós gostamos desse tipo de linguagem. Mas a maior história, querido, de hombridade, de masculinidade, foi um cara que, mesmo sendo ofendido e tendo todo o poder, decidiu ficar quieto. E na cruz bradou e disse, Senhor, está na hora, leve meu corpo, mas faça uma coisa, não impute a esses aí o pecado deles não. Que cena, querido, eu queria assistir essa cena. Acredito que a gente vai ter essa possibilidade. Mas essa é a maior cena de hombridade. Diz que era um cara desfigurado, viu? Tinha beleza nenhuma nele não. Jesus não tinha penteado nem o cabelo. Tava lá, ninguém via beleza nenhuma não. Mas foi o maior ato de beleza da humanidade, onde Deus considerou santo e belo. Diz, é isso mesmo, tá resolvido aí a parada. Tu acha que Jesus brinca com o que ele diz? Ele é um homem que, sendo Deus, olha o que Jesus fez, decidiu ser, vou usar essa palavra, prisioneiro de um corpo físico. Jesus tem um corpo físico hoje, viu? Lá no céu, ele mostrou para os discípulos. Toca aqui, olha aqui, é físico, espiritual, físico transformado. O corpo que teremos, ele tem hoje. Mas hoje Cristo vive num corpo físico, por amor a ti. O que era Deus e continua sendo Deus, vai para sempre ser Deus, mas é Deus dentro de um corpo humano hoje. Que coisa interessante. Se limitou para ti, para que tu fosse livre. Agora está na hora de você assumir isso. Existem preços, queridos, que é o homem que tem que pagar mesmo. Abra sua Bíblia. Em Romanos, no capítulo 5. Olha a importância do homem aí. Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 17. Versículo 15.
Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Versículo 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Um homem rompeu a aliança com Deus, mas eu vou te dizer uma boa nova. Outro homem veio e resolveu a parada. É esperado, a expectativa de Deus é que os homens que Ele criou, não é por acaso não, querido, que tu nasceu com sexo masculino, não. Ele tem uma expectativa na tua vida. Para resolver bronca. Você foi chamado para resolver bronca. Qual é o problema que está se levantando diante de você? Deixa eu te dizer uma coisa, se faz muito tempo que não se levanta uma dificuldade na tua vida, provavelmente tu está quieto demais, ao ponto de que o diabo não está nem lembrando que tu existe. Ei, querido, tu tem que dar trabalho ao diabo, ao ponto de ele dizer, não estou aguentando esse camarada não, vou botar a bronca na vida dele. Tu já orou pela tua cota de tribulação hoje? Ninguém quer fazer não, né? Essa oração? Não precisa fazer mesmo não, elas vêm, viu? Agora, se a tua vida está quieta demais, nada se levanta, ei, querido, tem alguma coisa errada. Tá fácil demais. Não tem aquela história não, tem alguma coisa errada, né? Tá fácil demais isso aqui. Quando se levanta bronca na tua vida, é para tu dar 3 glórias, porque é uma oportunidade que o céu e a terra está te dando, para tu mostrar para Deus do que tu é feito. Homem, segundo imagem e semelhança de Deus. Não é à toa. Não é à toa. Eita, querido. Se você soubesse o que você é capaz de fazer, se você soubesse quem você se tornaria, se exercesse, você não perderia mais um segundo. Diz nas Escrituras, né, que o Senhor vai secar dos nossos olhos toda lágrima. E aí uns ministros brincam com isso, né? Brincadeira saudável, brincadeira de crente. Dizendo que não é porque a tristeza vai-se embora, não. É porque quando primeiros minutos que a gente tiver no céu, a gente vai começar a chorar, dizendo, eita, meu Deus, olha o quanto de coisa eu podia ter feito. Aí Jesus vai dizer, ô meu filho, se preocupe não. Aí vai enxugar toda a lágrima do nosso olho. Toda a nossa ação santificada a Deus, querido, projeta a eternidade. Tem uma linguagem de Deus conosco. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, me comportava como menino. Mas no momento em que me tornei adulto, as coisas mudam, querido. Qual é o momento que nós... Não é porque você tem sua idade, não, que você é homem, o verdadeiro diante de Deus, não. Tem moleque aí de 17 anos que é mais homem do que acaba de 40. Tem moleque de 20 anos aí que pastoreia igreja com um pastoreio mais excelente do que pastor de 50 anos aí, querido. Porque entenderam quem são, entenderam sua função. Amém? É dose. Mas se Deus não comunicar na sua linguagem, eu não vou estar aqui com outra linguagem que não vá afetar você. Essa linguagem te afeta. Eu estava escutando uma ministração nesse tipo, né? Primeira vez que eu estava escutando uma ministração nesse sentido. Quase que eu levantava e quebrava a cadeira que eu estava sentado. Eita, aquele negócio queimando, dizendo, meu Deus, eu tenho que
assumir isso. Dá um negócio, querido. Tem que dar um negócio em você para assumir o cargo, assumir a função. Amém? Não tenho mais muita coisa não para falar. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Não é o fato de você ter casado. Não é o fato de você ter sexo com a sua mulher. Não é o fato de você fazer uma feira que te torna homem, nem muito menos marido, não. Isso aí se chama secularização do homem. Simples assim. Faz o que faz. Quase instintivamente. Homem de verdade é aquele que assume as 3 funções pela qual ele foi chamado por Deus: protetor, provisor e profeta da sua casa. Aí você é homem diante de Deus. Amém? E a análise quem faz é você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque estou aqui com um grupo de homens, Senhor, que acredito que estão vindo à igreja porque desejam aprender de você. E em um culto específico como esse, Senhor, nada melhor do que você comunicar o que é que você tem expectativa em nós. Senhor, nós queremos comunicar contigo, queremos que você converse conosco como homens, não como meninos, Senhor. E o tempo de menino fique para trás e que você possa conversar com a gente como gente adulta. Queremos ser responsáveis pelos nossos atos, Senhor, e dar conta a você. Trememos diante de você no dia do juízo, Senhor, se não dermos conta daquilo que você nos confiou. Por isso há uma grande responsabilidade sobre nós, Senhor. Eu oro, eu abençoo, eu projeto, Senhor, a vida dos meus irmãos para viver ainda de forma mais excelente a paternidade, a masculinidade, a hombridade deles, Pai. Que eles sejam prósperos para prover a sua família. Que eles sejam, Senhor, profetas, recebam a tua instrução para educar a família. E que eles sejam homens preparados, Senhor, para proteger a sua casa e os seus. Pai, essa é a minha oração essa noite. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.